A paz do Senhor, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Logo após, nós teremos uma ministração poderosa com o cooperador Davi. Eu creio que a palavra de Deus irá mudar a sua vida, irá transformar a sua história. Mas antes, você já está inscrito no nosso canal? Não? Então clica no botãozinho e se inscreve. Ativa o sininho para você receber mais notificações. E também segue-nos lá nas nossas páginas, no Instagram, no Facebook e no TikTok. Amém? Vamos agora para essa ministração poderosa. O Evangelho de Lucas, o capítulo de número 7, o verso de número 11. Você que trouxe seu exemplar do livro sagrado, abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, o capítulo de número 7, o verso de número 11. Enquanto os amados irmãos procuram, quero transmitir minha gratidão a Deus pela vida do pastor Gisiel, pelo convite. É uma honra estar aqui junto ao Senhor. Quero transmitir abraço do nosso pastor Eberton, nosso vice-presidente, mandou trazer um abraço para o senhor. E do nosso pastor Altair, também quero transmitir abraço do meu pai, o pastor Silvano, e o abraço do meu irmão, o missionário Brian. O Evangelho de Lucas, o capítulo de número 7, o verso de número 11. Quantos encontraram, dizem amém? Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande da multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Podemos assentar no nome de Jesus. Antes de eu começar a ministrar, como disse o pastor Gisiel, eu quero me apresentar aos irmãos. O meu nome é Davi, David no documento, mas é Davi. Tenho 14 anos, sou de Ponta Grossa mesmo, e meu pai, o pastor Silvano, minha mãe, a irmã Rúbia, meu irmão, o missionário Brian, e meu irmão mais novo, o Ezequiel. Meus queridos irmãos, antes de eu entrar na palavra do Senhor, como o pastor Gisiel nos disse, eu e minha família fizemos missão na Argentina durante 6 anos e meio, 6 para 7 anos. E ali naquele lugar, aquela oferta que você manda no culto de Santa Ceia, aquela oferta, aquela pequena contribuição que você manda para o campo missionário, vocês não sabem a diferença que faz para nós naquele lugar. Meus queridos irmãos, havia um homem que ele era um oficial do rei. Em algumas traduções, como a minha, vai dizer que ele era um centurião. E a Bíblia nos vai dizer que Jesus entrando em Cafarnaum, ele começa a recém-entrar e ele começa a desferir palavras ao povo. Rapidamente, tinha um servo de um centurião que ele estava extremadamente enfermo, extremadamente doente. E a Bíblia nos vai dizer que Jesus, ele ouvindo essas palavras, ele enviou a que dissesse aquele homem: vai, o teu servo ele está curado. Mas antes deste contexto, a Bíblia nos vai dizer que o homem, ele ouvindo da fama de Jesus, ele vai ter um encontro com Jesus. E a Bíblia nos vai dizer que a notícia que Jesus estava diferindo palavra ao povo, ele se expandiu. E eu acho tão interessante este texto, este versículo, que eu creio que a notícia dos adolescentes do Panamá, a notícia que o Senhor operou neste povo, a notícia que hoje, nesse dia de sábado, os adolescentes do Panamá receberam uma visita do Senhor. Eu creio que nesta noite não vai ficar marcado como mais um culto dos adolescentes, ficará marcado como o dia que o Senhor visitou o seu povo. Aleluia.
E a Bíblia nos vai dizer que este homem, ele crê na palavra de Jesus. Ele crê. E antes de nós entrarmos na ressurreição do filho da viúva de Naim, o caráter deste homem, o servo do centurião, ele nos ensina muitas coisas. Muitos ensinamentos nós podemos tirar deste homem. Mas eu quero ficar com esta parte que ele tem de ouvir a respeito de Jesus. Este servo, este centurião, este oficial do rei, ele escuta a respeito de Jesus. Provavelmente, a Bíblia não nos diz, mas por ser um homem de muitas possessões, por ser um homem de muita riqueza, ele tentou achar a cura na medicina, mas ele não conseguiu. Ele tentou achar seus problemas com coisas que os homens podem fazer, mas ele não conseguiu. Por isso, meu irmão, nós vamos tirar uma lição aqui nesta noite. Tem coisas, adolescente, que muitas das vezes nós tentamos procurar no mundo, nós tentamos procurar em outras coisas, mas tem coisas que somente o Senhor pode fazer por nós. Tem coisas que muitas das vezes nós nos preocupamos e nós nos perguntamos, Senhor, o que eu posso... Por que eu estou passando por isso? Mas fique tranquilo, fique tranquila. O teu problema, ele vai ser solucionado. Não é porque o irmão Davi que está dizendo isso, não porque o pastor Gesiel, que é o pastor da igreja, é porque o Senhor, ele está falando isso aqui nesta noite. Fique tranquilo, adolescente. A alegria está no coração de quem conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem conhece a Jesus. Fique tranquilo, adolescente, porque com os homens lá de fora, com as pessoas lá de fora, tá os homens, tá os políticos, tá outros tipos de pessoa, mas com você tá Jesus, o Todo-Poderoso, o chefe dos chefes, o Senhor dos senhores, e Ele está falando aqui nesta noite. Aleluia, estou sentindo a presença de Jesus neste lugar. Glória. Este homem, ele creu. E a partir do momento que ele crê nas palavras de Jesus, a mudança começa a acontecer. Tem certas coisas que nós nos perguntamos o porquê disso nos acontece. O porquê este servo ao qual ele tanto prezava está passando por isso. Tem lutas que nós não entendemos o porquê nós estamos passando, mas é o meio de Jesus trabalhar no nosso meio. Essa luta que você está passando, meu irmão e minha irmã, não é mais um motivo para você reclamar, mais um motivo para você murmurar. Essa luta é o jeito do Senhor trabalhar na tua vida. É mais um momento de você ficar assim aos pés do altar e falar, Senhor, eu não estou entendendo por que eu estou passando com isso, Senhor, mas eu sei que o Senhor tem o controle da minha situação. Este homem creu que o Senhor tinha o controle daquela situação. E o que eu quero dizer com isso? O teu problema não está na mão de qualquer homem, está nas mãos do Senhor. Coloque na mão dele e você vai ver o agir do Senhor nesse lugar. Resultado: este homem creu e recebeu. O texto ao qual nós lemos da viúva de Naim é um contexto muito triste. Uma viúva que perdeu seu esposo e acaba de perder o seu filho. A esperança estava acabada. Tudo estava perdido. Tudo tinha se terminado. Mas é nas improbabilidades em que Deus trabalha. É em momentos onde não tem saída. É em momentos onde nós estamos fechados. Não tem mais para onde ir. É em momentos assim que o Senhor começa a trabalhar no meio do seu povo. Meus queridos irmãos, Naim é uma cidade que fica a cerca de 40 quilômetros de Cafarnaum. E a Bíblia nos vai dizer que este momento que esta mulher está passando é o momento onde a tristeza, onde as trevas, onde o inimigo está oprimindo esta mulher. Só que eu tenho uma notícia para te dar, meu irmão e minha irmã. Eu tenho uma notícia para te dar, meu irmão e minha irmã, que Jesus, ele já venceu as trevas.
Jesus, Ele está pegando esse teu problema, esse momento que Satanás está te oprimindo, o Senhor está falando, sai Satanás, que hoje eu vou começar a trabalhar no meu povo. Sabe o que eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã? Que o Senhor, Ele venceu as trevas. O inimigo, ele pode até se levantar contra você, mas ele se levanta para cair. Ele pode até se levantar, mas ele se levanta para cair. Não porque você é bonitinho, não porque você vem de terno, é porque o Senhor é contigo. Adolescente que está me ouvindo aqui, o Senhor é contigo. Esse problema que está cercando muitas das vezes o teu lar, a tua casa, o Senhor, Ele já venceu. O Senhor, Ele já está trabalhando para o teu favor. Aleluia. E é sobre este contexto que eu quero ministrar a palavra do Senhor. Esta viúva, ela estava passando por uma profunda tristeza. Mas você já disse isso, Davi. Agora vamos entrar. A profunda tristeza desta mulher é pela perda do filho. É. Mas ela já estava sofrendo com uma outra perda. A perda do seu marido. O que restava para essa mulher agora era mendigar ou viver de favor. Estava tudo acabado. O futuro estava desesperançoso. Não tinha mais esperança. Não tinha mais solução. Não tinha mais o que fazer. Mas tem um homem que ele está vindo lá de Cafarnaum. Meu Deus. Tem um homem que ele está vindo lá de Cafarnaum e dizem que este homem faz paralítico andar, faz cego ver. E esse homem que eu estou falando aqui nessa noite é Jesus. Ele está aqui na igreja do Panamá. Ele está aqui olhando para o teu problema, vendo para o teu estado de saúde. Ele está vendo para aquilo que te afronta, tudo aquilo que te traz problemas. Ele está olhando assim para você. Fique tranquilo, filha, que tudo isso que você está passando, eu vou operar. É nas dificuldades em que Deus trabalha, é nas improbabilidades. Eu era um improvável, mas a partir do momento em que Jesus trabalhou na minha vida, Ele me tornou este simples e pequeno homem que está falando aqui com você. Mas aquilo que está te afrontando vai terminar. O Senhor, Ele é tão misericordioso que quando nós chegamos na Argentina, nós chegamos em uma igreja a qual estava há 4 anos fechada. Ia uma vez no mês uma irmã limpar a igreja. Uma igreja esquecida. Uma igreja que não tinha esperança. E nós chegamos lá e nós começamos a evangelizar. Nós começamos a pregar. Nós começamos meio no portunhol, nós saímos por aí, meu pai e meu irmão, distribuindo Bíblias no Novo Testamento, pregar. Foram meses difíceis. A adaptação é difícil. A prova, ela é difícil. Mas eu acho tão maravilhoso que mesmo em meio de problemas, de provas, o Senhor mesmo assim, Ele trabalha. Teve uma vez que o meu irmão, ele ficou gravemente enfermo, meu irmãozinho mais novo. Meu pai levou ele no hospital e deu uma lista desse tamanho de remédios. Não tínhamos mais dinheiro. Não tínhamos mais o que fazer. E em momentos assim, onde você acha que não tem mais saída, é em momentos assim, nas improbabilidades, é que Jesus trabalha. Tinha uma irmã aqui, que ela saiu do Brasil e ela morava ali pelas redondezas, e nós falávamos com ela, já tinha convidado ela para a igreja, mas ela não ia. E toca o telefone do meu pai, isso era 11 horas da noite. Meu pai com
a receita do médico e meu irmão deitado na cama. Um momento difícil. Um momento onde não tem saída. Um momento onde somente o Senhor nos pode socorrer. Só que, se eu estou contando esse testemunho, você já deve imaginar como esse testemunho terminou. Essa irmã, ela bate no portão 11 horas da noite. Pastor Silvano, o senhor está aí? Tô. O Senhor me mandou aqui e falou que essa prova que o senhor está passando já vai terminar. E pode passar a receita do Ezequiel que o Senhor mandou eu comprar e auxiliar o meu servo. E aqui nós vemos que Jesus, ele chegou no momento certo. Jesus, ele chegou na hora certa. Essa mulher, ela não tinha mais o que fazer. Essa mulher estava nos olhos dos homens, coitada, que triste, não tinha mais solução, não tinha mais o que fazer. Mas sabe o que eu acho tão maravilhoso do Senhor? É que mesmo no vale, mesmo nas provas, o Senhor continua trabalhando. O Senhor chega na vida desta mulher e Ele faz uma diferença tão extraordinária. Ele restitui o filho desta mulher. Isso nos traz uma visão diferente daquilo que nós estamos passando. Sabe o que eu acho interessante? Que o Senhor, ele vai ressuscitar uma promessa, que há muito tempo você está imaginando, Senhor, eu estou esperando há tanto tempo, o que isso vai fazer, Pai? Eu não estou enxergando mais, eu não estou conseguindo ver mais esperança, mas o Senhor está aqui para te dizer, a esperança chegou, a prova chegou ao fim. Hoje o Senhor vai levantar você e vai falar para mim e para a tua vida, aquilo que você está passando, em breve isso cessará. Aleluia. E o tempo passa. E agora vamos contar um pouquinho sobre o meu testemunho. Quando eu cheguei na Argentina, eu rapidamente fui procurar uma escola para eu estudar. E quando eu cheguei naquele lugar, eu fui 3 escolas. As 3 me negaram. Porque eu era brasileiro. Porque eu não ia me adaptar. Jogaram um monte de desculpas. E teve uma escola que ela me aceitou. E nessa escola que eles me aceitaram, era uma escola um tanto quanto diferente das outras. Era uma escola muito boa, mas um preconceito que tinha contra os brasileiros, ele era muito grande. E eu cheguei lá, e eu falei assim, eu sou igreja, meu pai pastor. E começaram a dar risada de mim, e eu não entendia nada, eu comecei a dar risada junto, não sabia se era uma piada. Mas o tempo passou, e Deus, ele foi trabalhando naquele lugar, e eu não estou contando isso para eu me exaltar, mas ao contrário, que ele cresça e eu diminua. O Senhor, ele me deu um entendimento do espanhol, que eu não entendia nada, mas um dia, chorando, do tanto que eu não entendia aquele idioma, a dificuldade que eu estava passando, eu fui chorando assim para o meu pai, falei, pai, quando que nós vai voltar na casa da avó? Aqui todo mundo dá risada de mim porque eu não sei falar espanhol. E eu nunca vou me esquecer que o meu pai pegou tudo isso e colocou na frente do altar. Digi andai, digi andanduru, digi arabasi. Quando nós colocamos as coisas na frente do altar, quando nós colocamos à frente do altar, digi andai, digi andanduru, digi arabasi. Quando nós colocamos as coisas na frente do altar, simplesmente nós falamos, pai, essa coisa fugiu, esse problema fugiu das minhas mãos, agora eu entrego para o Senhor, agora eu entrego para o Senhor aquilo, pai, que eu não consigo mais, pai, eu me sinto tão fraco, eu me sinto tão imponente, o Senhor pega aquele problema e Ele faz possível.
E depois daquele dia, eu comecei a aprender o espanhol com mais facilidade. E Deus me deu o entendimento. Deus, Ele, pela sua misericórdia, 6 meses depois, eu já estava falando fluentemente espanhol. E quem vê hoje o irmão Davi pregando, pensa que o irmão Davi veio desde criança pregando. Se eu falar para vocês que no começo do ano eu me via na portaria da sede como diácono, eu não me sentia capaz. Eu era um improvável. Eu olhava o meu irmão e o meu pai pregando, e certamente eu olhava assim, será que eu vou ser mais um? O que será que o Senhor tem para mim? Mas a partir do momento que eu tive um encontro com o Mestre, a minha vida mudou. Adolescente que está me escutando aqui, a partir do momento que você tiver um encontro com o Mestre, aquilo que você pensa, Senhor, eu não sei o que eu faço na sua casa, Pai. Hoje eu estou vendo aqui obreiros, missionárias, pastor, pastora. Senhor, eu estou vendo aqui, Pai, o Senhor levantar, Pai, grandes obreiros na sua casa, pastor, e a igreja do Panamá vai ficar conhecida, a geração de adolescentes do Panamá vai ficar conhecida como a geração abençoada. Nós não somos iguais dessa geração, meu querido adolescente, meu querido irmão e minha querida irmã. Nós somos relatados como diferentes no meio dessa geração tão incrédula. A geração da facilidade. E sabe por que você é tão diferente, adolescente? Porque Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um projeto na tua vida. Deus, Ele vai fazer aquilo que você pensava que você não ia ser. Deus vai fazer possível. Porque aqueles que Deus levanta, Deus mostra e fala, este é meu servo, este é minha serva. E a igreja do Panamá ficará reconhecida no meio do setor 2 como a geração de adolescente abençoada. Ah, eu estou escutando um povo de Deus clamar pelo nome dele. Eu estou vendo, Pai, o Senhor levantar obreiros, obreiras, missionários e missionárias no meio do seu povo. Aleluia. E eu vou me encaminhando para o final. Não se esqueça que Jesus, logo após ter falado, jovem, levanta-te. Os historiadores não vão dizer que no meio daquela multidão que estava com aquela mulher, tinham pessoas que eram pagas para chorar. Tinham pessoas que eram pagas para chorar. Simples assim. Só que eu acho tão interessante que enquanto essa mulher, ela está desolada, ela está triste, Jesus, ele chega, eu acho tão lindo essa passagem do filho da viúva de Naim, é que enquanto as pessoas estão chorando, Jesus, ele chega e ele muda tudo. Pode avisar que o velório acabou, pode avisar que o velório acabou, pode avisar que eu cheguei, pode avisar que eu cheguei, pode avisar que hoje eu vou operar no meu povo, pode avisar, viu, pode voltar para suas casas. Jovem, eu te mando, levanta-te. Jovem, eu te mando, levanta-te. Aquilo que entristecia aquela mulher, aquilo que parecia ser o fim, o Senhor fez possível. O Senhor trabalha nas improbabilidades. E eu quero terminar aqui. O tempo passa. E eu começo a me destacar naquela escola. Eu estou falando isso porque eu era o único crente na minha escola. A grande parte da população argentina ou é católica ou é ateu. A grande parte ou é católico
ou é ateu? Eu era como um pequeno foco de luz em meio à escuridão. Você, lá dentro da tua escola, muitas das vezes lá dentro da tua casa, você é um foco de luz em meio à escuridão. E essa luz que o Senhor ele começa a brilhar, essa luz, adolescente, que tem dentro de você, quando você chega, você incomoda. Muitas das vezes eu já fui tratado, ué, mas por que você é tão diferente? Porque a luz que está em você, adolescente, não é uma luz deste mundo. É uma luz diferente, é uma luz que vem lá do céu. Você, adolescente, você é a luz aonde você vai. Você vai aonde você for. Você é luz, você é o sal desta terra. Você, em meio desta geração, adolescente, você é luz, você é a diferença no meio dessa geração. Por isso, não fica assustado quando falarem assim para você, não, mas você é diferente. Não vamos falar que ele vai na igreja da Assembleia de Deus que cuida do pastor Gisele, não vamos falar com ele. Ele serve um Deus que ele não é igual a gente. Você não é igual, porque Deus tem planos na sua vida. Não se esqueça, adolescente, quando chegarem para você e falarem assim, por que você é diferente? Porque Deus tem propósitos na nossa vida. Se coloque de pé no nome de Jesus. Uma palavra simples, porém objetiva. Queria fazer uma pergunta aqui. Porventura, tem alguém no nosso meio que não é evangélico? Se tiver, por favor, erga sua mão. Porventura, temos alguém que não é evangélico? A senhora não é evangélica? A senhora quer aceitar Jesus hoje? Hoje o Senhor ele está de braços abertos aqui para a senhora. Meu Deus. O Senhor, Ele vai marcar as nossas vidas aqui nesta noite. Temos alguém que está afastado do caminho do Senhor e deseja voltar aqui nesta noite? Temos alguém no nosso meio? Se não, você adolescente que está me escutando, você quer ter mais intimidade com o Senhor? Você quer ter um encontro com o Mestre? Você que está procurando estreitar as suas relações com o Senhor, vem aqui à frente, nós estaremos orando por você. Eu e os obreiros estaremos orando por você. Você que nessa noite chegou como esta mulher, sem esperança alguma, sem motivo para estar aqui, mas o Senhor, Ele está falando aqui para você, que o Senhor, Ele tem a solução do seu problema.